Olá, bem-vindos à nossa aula da Escola Dominical. Nós estamos aqui continuando nossa visão panorâmica da Bíblia. A gente está em 2 Crônicas, a gente está no finalzinho do livro. Tá, vai, a gente está na metade do livro, mas a gente vai acabar ele hoje. Eu queria orar para a gente começar, tá bem? Deus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui. Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja nos abençoando nesse tempo, nessa aula, Deus, que a gente possa falar o que o Senhor quer falar mesmo, Deus. Que o Senhor use a minha vida e use a tua palavra para falar conosco nesse dia, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. Bom, a gente está aqui em 2 Crônicas. Se você não pegou nenhuma das outras aulas, um resumo bem rápido de Crônicas é que a gente está aqui num livro que realmente repete várias coisas de outros livros, né, de Samuel, de Reis, mas ele tem um foco muito especial que Esdras, né, que eu particularmente acredito que foi realmente o escritor de Crônicas, ele tinha esse objetivo de mostrar para o povo de Israel, o povo de Judá, quem eles eram. Esse povo estava voltando agora do exílio da Babilônia. Eles tinham acabado de passar todos aqueles anos lá. E Esdras queria mostrar para essas pessoas que estavam chegando esse passado incrível do povo de Deus, né? Frisar esses homens de Deus que esse povo teve. E o livro de Crônicas é escrito muito nesse sentido de dar esses exemplos, né, de homens que fizeram o que Deus queria, que seguiram, né, o coração de Deus, e homens que não serviram a Deus e sofreram as consequências por isso também. Então, para pegar esse compasso moral, né, esses exemplos, né, de como a gente deve ser, de como a gente deve agir, é, são usados os reis de Israel, mais especificamente os reis de Judá, né? Ah, quando segunda, quando agora nesse contexto aqui de Segunda Crônicas, a gente está falando sobre os reis de Judá, que é diferente dos reis de Israel. Então, a gente tinha o reinado, né, o reino de Israel, que era constituído, né, que era o reino que Saul governava, e depois foi para Davi, e depois foi para Salomão, e aí com o filho de Salomão, com Roboão, houve uma divisão do reino, e aí ficou em Israel do norte e Judá ao sul. Roboão ficou reinando em Jerusalém, né, Judá, o reino de Judá, e Jeroboão, né, que não era da linhagem de Davi, ficou reinando em Israel do norte. E esse povo de Israel do norte se corrompeu completamente. Eles seguiram outros deuses como estratégia política, né? Os reis de Israel do norte, eles inventaram outras maneiras, né, de cultuar a Deus, inventaram outros deuses para que o pessoal não fosse até Jerusalém, para que o pessoal não descesse até Jerusalém para adorar. Isso funcionou, né? Infelizmente isso funcionou, porque o povo realmente, né, muitos ficaram para lá, mas muitas pessoas das outras tribos, né, que não de Judá, porque Judá ficou ali com Jerusalém, ficou com Roboão. Muitas pessoas das outras tribos, das outras 10 tribos que acabaram ficando em Israel do Norte, as pessoas que realmente serviam a Deus, que queriam servir a Deus, desceram para Judá. E houve ali, né, então, uma junção ali entre todo esse povo. E depois, e até por conta disso, né, dessa junção, e depois do exílio na Babilônia, depois da volta, é que hoje em dia é muito difícil dizer, né, os judeus muito difícil para eles dizerem de que tribo exatamente que eles são, né, porque deu uma juntada ali, uma misturada nas tribos por conta disso também, por conta de todos esses acontecimentos. Mas enfim, a gente não fala então em crônicas sobre Israel do Norte, porque o foco de Esdras é falar sobre esse passado grandioso do povo de Judá e
mostrar esse compasso, esses exemplos de como se deve ser, de como os homens devem agir ou não agir, né? Então foca ali nos reis de Judá. E um termômetro, talvez eu diria, né? um indicador, né? de se o rei foi bom, se o rei não foi bom, se essa pessoa deve ser seguida ou não deve ser seguida, é que no final dos relatos dos reis aqui em Crônicas, normalmente a gente encontra uma frase muito parecida com essa, que está em 2 Crônicas 9:31, né? Que 2 Crônicas 9:31 está falando sobre a morte de Salomão. E aí termina falando assim: então descansou com seus antepassados, né? Salomão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão foi seu sucessor. Normalmente, né, no final do reinado, né, dos reis aqui em Crônicas, havia uma espécie de um julgamento assim, pelo povo se aquele rei tinha sido bom ou não. Se aquele rei era digno ou não de ser sepultado com Davi, né, com a linhagem real mesmo. E a gente vê que vários deles, eles falam, né, morreu, foi sepultado, mas não não na cidade de Davi, ou não com os reis, não com, enfim. Então há esse meio que julgamento pelo povo também sobre aquele reinado, sobre aquele rei, sobre as condutas daquele rei. Bom, a gente falou na aula passada sobre Salomão, que foi o último rei de Israel mesmo, né? E de Judá, que acabou sendo e de Roboão, que acabou sendo o primeiro rei de Judá, né? Porque foi quando ele assumiu o poder que houve essa divisão entre os reinos. Tem um material bem interessante sobre isso que vai ser até disponibilizado aqui no link do vídeo, que fala sobre os reis de Israel e Judá, que é um material que faz um paralelo, né, sobre quem foram os reis de Israel, quem foram os reis de Judá, se foram reis bons, se foram reis ruins, quanto tempo eles reinaram. É um material bem ilustrativo, né? É um infográfico bem ilustrativo e vai estar na descrição do vídeo aqui. Eu vou passar o link para o pessoal. Se você tiver curiosidade, eu acho que é bem visual e dá para você enxergar muito bem quão curto foi a dinastia, os reinados, os reis, né, de Israel do Norte, e quão diferenciado foi o reinado mesmo dos reis de Judá. E também, assim, pelo gráfico dá para você ver muito claro, assim, né? Em Israel do Norte, tá lá, foi um mau rei, foi um mau rei, foi um mau rei. Todos eles foram maus reis. E em Judá tem muitos reis maus, muitos. Mas tem muitos reis bons. E tem alguns reis que tinham coisas boas, vamos dizer. Mas é muito impressionante, porque em Judá, muitas coisas dando certo, em Israel do Norte, tudo dando errado, né? Enfim, mas o link tá na descrição do vídeo. Então, na aula passada a gente falou até Roboão. O filho de Roboão foi Abias, foi seu sucessor. Ele foi um rei mau, Roboão foi um rei mau e Abias também foi um rei mau. E se você ler a primeira descrição do reinado de Roboão, lá em Reis, acho, né? Não fala nada de bom que ele fez. Foi um rei mau mesmo, ele realmente fez muitas coisas ruins. Mas em Crônicas tem um versículo que dá uma salvada em Roboão. Talvez eu devesse ter falado sobre isso na aula passada, mas como a gente ia falar sobre Abias também, e Abias meio que vai nessa linha de Roboão também, porque
Roboão é mencionado no capítulo 12 de 2 Crônicas e fala algumas coisas ruins que ele fez, mas no versículo 12 do próprio capítulo 12 diz o seguinte, e humilhando-se, né, ele, Roboão, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Então, ainda havia uma coisinha ali em Judá de coisas boas. E Roboão ainda manifestou um pouco ali de coisas boas. Né? Então, ainda houve ali um resquício de arrependimento, alguma coisa ali em Roboão. Apesar de ele ter sido um rei mau, um rei ruim, ainda teve alguma coisa. E com Abias também. Eu queria começar falando sobre isso, porque realmente também houve uma questão com Abias que vale a pena ser mencionada, uma questão boa, uma coisa boa. Abias foi um rei ruim, ele seguiu os passos do pai dele, de Roboão, mas tem um relato aqui de uma batalha que ele travou contra o rei Jeroboão, que era de Israel do Norte. E nessa batalha, ele enfrenta Israel do Norte, né, o rei Abias de Judá enfrenta Israel do Norte, falando verdades de que como que eles podiam poder estar contra a linhagem de Davi, contra o rei que Deus tinha preparado para o povo, né? E enquanto ele está fazendo esse discurso, Jeroboão se movimenta e vai atacar Abias por trás. E nesse momento em que Abias vai ser atacado, ele clama ao Senhor. Ele realmente clama ao Senhor. Isso está lá no versículo capítulo 13, né, que é a história do rei Abias. Está lá no versículo 13, 14. Isso. 13 e 14. Porque no 13 fala, né, que Jeroboão armou uma emboscada em frente e atrás de Judá, né, que era o rei Abias. E Judá olhou, né, o povo de Judá olhou, né, o rei Abias olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram com trombetas, e os homens de Judá gritaram, e gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Então, ainda havia ali algo de bom ali para ser mencionado sobre o rei Abias. Mas realmente, ele seguiu os passos do pai dele, de Jeroboão, o pai dele, e também não foi um rei bom em Judá. Bom, vamos falar agora sobre Crônicas, sobre Asa, o rei Asa. Então, o rei Asa teve um começo notável, mas um fim desastroso. Né? Então, ele começa renovando a aliança. Né? O rei Asa é mencionado nos capítulos 15 e 16 de 2 Crônicas. E ele começa restaurando, né, o nome de Deus, restaurando a nação de Israel. Mas ele batalhando em nome de Deus e do Deus de Israel, e vencendo batalhas. E aí, numa certa ocasião, quando ele vai batalhar, ele não procura Deus, ele procura um exército, acho que é um exército da Síria, né? Isso, Asa e o rei da Síria, que pelejavam contra o rei, contra Baasa. E ele procura esse exército, e aí ele é confrontado a respeito disso por um profeta, e ele não se arrepende, né? O rei Asa não se arrepende, e ele não busca o Senhor, e ele perde, e ele, não só isso, né? Mas depois disso, ele também sofre uma doença, ele tem uma doença no pé, né? Está no versículo 12 do capítulo 13, né, que ele caiu doente dos seus pés, era uma doença muito grave,
E olha só isso, né? Era uma doença muito grave. No versículo 12 ainda, a última parte. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E com isso eu tô dizendo, não estou dizendo que é errado buscar os médicos, né? Eu estou dizendo aqui que ele não buscou o Senhor. Ele confiou nos médicos e não no Senhor, né? E esse que foi o problema de Asa, né? Ele teve a oportunidade de buscar o Senhor e de se voltar para Deus, mas não buscou o Senhor e teve esse final desastroso, né? Esse final ruim, né? Morreu doente de alguma coisa que ele poderia, né, ter sido curado, né? É o que a Bíblia dá a entender nesse momento aqui, que se ele tivesse buscado o Senhor, isso teria sido bem diferente. Mas, né, ele ainda assim é considerado um rei bom, né, porque a gente tem aqui no versículo 14 que ele foi sepultado na cidade de Davi, né, inclusive no sepulcro que ele mesmo tinha mandado cavar. E ainda fala a respeito do rei Asa que que o povo fez uma cama para o rei quando ele faleceu e com especiarias e houve uma queima, então houve um cuidado a respeito dele também, então ele foi um rei bom, né, para ajudar ainda. Depois dele, reinou Josafá. E Josafá foi um rei muito tolerante, né, um rei que aceitou muita coisa que não deveria ter aceitado, né? Josafá, a história do rei Josafá está no capítulo 17 e fala que, na verdade não só no 17, no 17, 18, 17, 18 e até o 22, até o 20. Desculpa, até o 20, isso. Ele começa, Josafá começa a ter um relacionamento com o rei de Israel do Norte, que agora é o rei Acabe. E esse rei Acabe é assim, se tem um rei ruim, foi Acabe. Acabe foi um rei que realmente destruiu Israel do Norte, realmente apostatou completamente o povo e enfim, perseguiu os profetas de Deus e a história dele está mais retratada nos outros livros, né, em Reis, Samuel. Em Crônicas não fala sobre a história dos reis de Israel do Norte, mas Josafá se aproximou de Acabe, ele fez aliança com Acabe, mesmo sendo avisado pelos profetas, né, ali de Judá, que ele não deveria fazer isso, que ele não deveria fazer essas alianças. E mas ele fez, né? Ele fez essas coisas. Esse rei, né, em Josafá, isso, vai até o capítulo 21. Ele, deixa eu ver aqui, o 20... eu tenho uma anotação aqui sobre esse rei, sobre Josafá, que é o 20, versículo... Isso. Então, ele tolerava Acabe, ele fez aliança com Acabe e tudo mais. E há um episódio muito assim, estranho a respeito dessa aliança com Acabe, porque há uma guerra e Acabe meio que acaba colocando Josafá como um chamariz para ser atacado, mas o exército queria atacar Acabe e, enfim, realmente era um rei que não precisava ter feito essas coisas, mas ele fez essas coisas. Apesar de tudo isso, ainda é considerado como um rei bom.
até por conta dessa passagem que eu vou falar agora, que é o capítulo 20, versículos 3, isso, versículos 2 e 3, que fala o seguinte: isso, né, já tinha terminado a aliança com o rei Acabe porque o rei Acabe tinha morrido, tá? Mas no capítulo 20, versículo 2 diz: Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Israel. Então era um rei que fazia o povo também jejuar, fazia o povo seguir, fazia o povo, né, servir a Deus. Depois dele, quem reinou foi Jeorão. Jeorão foi um rei muito ruim. E foi um rei tão ruim que ele tem o versículo mais triste que um rei poderia ter, né? Se tivesse algum um concurso, né, para ver qual seria o versículo mais triste de uma lápide, seria o versículo que é dedicado a Jeorão, no capítulo 21, versículo... versículo 19 e 20, isso, no final do versículo 20, né, que fala da morte já de Josafá. No versículo 20 diz: Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de se saudades. E aí, olha só o julgamento aqui do povo, né? E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Ou seja, não, Josafá não era digno. Depois disso veio Acasias. Acasias foi um rei ruim também. Ele reinou muito pouco, na verdade. E ele era um rei da linhagem de Acabe, na verdade, né? A mãe dele, né, a Atália ou Atalia, ela era filha de Acabe. E ele também foi um rei ruim também para Israel. Não tem muitos detalhes para falar sobre Acabe. Eu acho que tem algumas outras coisas mais interessantes para a gente falar, como por exemplo da mãe dele, Atalia, que pode ser apelidada de Rainha Louca, né? Porque o que aconteceu, né? Acasias morreu, né? Acasias foi morto, né? No capítulo 22, no versículo 9, né? Acasias foi morto, né, por Acasias foi morto, e aí no versículo 10 fala sobre a mãe de Acasias, Atalia. E aí Atalia, mãe de Acasias, sabendo que o filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, né, e ainda bem que isso aconteceu, né? Porém, Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs com a ama na câmara dos leis, enfim. Esse filho, né, de Acasias, né, Joás, foi salvo, né, da ira de Atalia, e Atalia reinou sem ser da linhagem de Davi, reinou em Judá por um tempo. E aí esse Joás, né, filho de Acasias, foi escondido no templo pelo sacerdote Joiada. E Joiada é um cara que a gente precisa falar mais sobre ele. Infelizmente isso aqui é uma visão panorâmica, então a gente não pode falar muito sobre ele.
Mas Joiada cuidou de Joás por 7 anos, até que ele preparou as coisas e Joás foi declarado como rei, e aí a Thalia foi morta, e Joás seguiu a Deus por todos os dias da vida de Joiada. Então Joiada foi muito importante na vida de Joás, do rei Joás. E foi tão importante que quando Joiada morreu, quando Joiada faleceu, ele foi morto, ele foi sepultado junto com os reis, junto com a linhagem real de Davi, né? E foi muito triste, né, depois da morte de Joiada, o filho dele profetizou contra Joás, e Joás estava realmente errado quando recebeu essa profecia, né? E aí Joás matou o filho de Joiada. Então isso foi uma eu apelidei Joás de o rei sobrevivente impiedoso, né? Porque ele sobreviveu e serviu ao Senhor por todos os dias da vida de Joiada, mas depois matou o filho de Joiada, né? Então é um rei que, né, estaria aí, não foi ruim de todo, mas também não foi, né, não dá para dizer que foi bom também, né? Bom, depois de Joás, quem reinou foi o filho dele, que foi Amazias. E uma coisa muito interessante que pode se dizer sobre Amazias, eu vou só mencionar isso, né, que está no capítulo 25, que é o versículo 27. Não, mentira. Não está no versículo 27, não. Está no versículo 20 e... Não. Agora eu não vou achar o versículo. Será que está no começo? Isso mesmo. Estava no começo da história de Amazias, que é o versículo 2. Fala assim sobre esse rei, né? Que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse de coração, né? Olha só que coisa triste para se falar, né? Sobre a pessoa, né? Seguiu o Senhor, porém não de todo o coração, né? Quase. Enfim. Depois de Amazias, né? Quem reinou sobre Israel foi Uzias. E Uzias reinou e prosperou, né, o rei Uzias, mas ele também não foi um rei excelente. Ele acabou caindo assim pelo orgulho, né? Ele foi fazer coisas que ele não deveria fazer e foi atacado de lepra, e aí ele acabou não reinando, né, até o final, né? O filho dele teve que reinar mesmo com ele vivo, porque com lepra ele não conseguia, né, não podia, né, sair do isolamento. E ele só ficou com lepra porque ele foi fazer coisas, né, no templo que era para os sacerdotes fazerem, e ele foi avisado de que não deveria fazer, mas ele quis fazer porque ele era o rei, né, e sofreu essas consequências aí desse orgulho. Depois dele, quem reinou foi Jotão, né, o filho dele, que reinou, mas mesmo assim, né, isso está no capítulo 27, ele reinou, mas mesmo assim o povo não mudou dos seus caminhos. O povo continuou servindo os outros deuses, enfim, se corrompendo. Depois teve o rei Acás, né, o filho dele, que ainda foi pior, né, do que Jotão. O rei Acás foi realmente muito ruim, seguindo realmente os outros deuses, enfim. E aqui quando fala que serviu aos outros deuses, não é só que ele deixou de ir ao templo, né, servir a Deus, não, é que ele ativamente construiu altares para outros deuses, levantou postes ídolos, foi literalmente contra Deus, né? Então não é
um acidente, não é uma desatenção, não é um por acaso, não, a pessoa realmente sabia o que estava fazendo, estava indo contra Deus, né? Depois disso veio o rei Ezequias, né, no capítulo 29. E aí o rei Ezequias foi um rei bom, para dar um respiro também para ajudar. Ele começa a purificar o templo e ele celebra a Páscoa, né, no capítulo 30. E alegra o povo e guia o povo, né, nesse sentido de seguir a Deus, de realmente abandonar os seus maus caminhos. Ele promove reformas em relação ao que estava acontecendo em Judá. Enfim. E depois do reinado de Ezequias vem Manassés, que infelizmente foi um rei idólatra. Então Manassés foi um mau rei também. Ele fez, aqui fala, né, no capítulo 33, que fala da história de Manassés, no 33:2 fala: ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de Israel, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. E aí especifica quão mal esse rei Manassés foi, porque fala que ele tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou os altares, se prostrou diante do exército dos céus, edificou altares na casa do Senhor, edificou altares aos exércitos dos céus. No 6, assim, aterrorizante o quanto que o rei caiu aqui, que ele passou a... Ele também queimou seus filhos em oferta, em oferenda para outros deuses, né? Então, assim, muito, muito aterrorizante assim essa história. E como Crônicas é escrito para mostrar para a gente, né, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, esse compasso moral, né, é muito aterrorizante, porque a gente pode sofrer essas coisas também, né? Se a gente se afasta de Deus, meu Deus do céu, a maldade do coração humano é muito grande, né? Enfim, depois de Manassés, quem reinou foi Josias. E aí Josias começa reformas. E Josias é um rei muito especial, porque ele é o oposto de Manassés. Ele começa a destruir esses altares e essas coisas que o rei Manassés fez. E ele tinha só 8 anos de idade quando começou a reinar. E ele começa a mandar que o templo seja reformado. E aí eles encontram o livro da lei que estava perdido, né? Que naquela época eles não tinham acesso, né, fácil à lei, aos livros e tudo. E ele encontra o livro da lei e ele lê aquele livro da lei. Ele entende que o povo está sofrendo porque não está seguindo, né, a lei, não está seguindo os mandamentos de Deus. Ele chama os líderes do povo, ele lê o livro para os líderes, ele explica para o povo o que está errado, o porquê que está errado. Então é um rei assim muito singular. Ele celebra a Páscoa também de uma maneira diferente de como já tinha sido feito, né? De como não era feito há muito tempo. Então é um rei muito, muito especial. E ele trouxe muita restauração sobre Israel. E foi o último grande rei assim de Israel mesmo, porque depois dele, né, veio no capítulo 36, no capítulo 36, que é o último capítulo, né, de Crônicas, já menciona todos os outros últimos reis, né, que são Jeoacás, Joaquim, olha só, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, que foram reis ruins.
Então, Josias foi realmente um grande reformador e o último grande rei de Israel. Mas uma coisa que eu queria mencionar sobre o final do livro de 2 Crônicas é o último versículo. O último versículo, que é 2 Crônicas 36, 23, diz o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor Deus esteja com ele e suba. E acabou o livro. Então o livro acaba no meio de uma frase, no meio de um comando do rei Ciro, né? E esse final meio que incompleto do livro tem essa intenção dessa esperança, né, que Esdras queria despertar no povo, né, que sim, que o povo vai a Jerusalém, que o povo vai reconstruir o templo, e que o Messias virá e que as coisas serão transformadas nesse mundo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui esse finalzinho aqui do livro, né, esse último versículo, que inclusive é uma das poucas partes aqui do Antigo Testamento que não está escrito em hebraico, né? Enfim, gente, então, esse é o final do livro de Crônicas, do livro de 2 Crônicas. Espero que tenha sido uma boa viagem para vocês, que Deus possa realmente falar com a gente através desses exemplos. A gente está fazendo essa leitura, essa visão panorâmica da Bíblia, mas é para que a gente tenha essa vontade de ler a Bíblia, né? de entender mais, de ver essa história do começo ao fim, né? De ver tudo que acontece nesse interim, né? Nesse meio desse livro, né? Deus escreveu um livro, e esse livro contém a história da humanidade. Vamos ler? Né? A gente queria só orar para a gente terminar então. Deus, eu te agradeço porque o Senhor fala conosco, Deus. O Senhor escreveu esse livro para que a gente pudesse entender a sua história, entender o que o Senhor quer de nós, entender o seu coração, Deus. Então eu oro para que o Senhor realmente esteja falando ao nosso coração durante todo esse estudo e nos dá essa vontade de ler e de querer conhecer e entender mais o Senhor, Deus. E que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor fale ao coração de cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço, Deus. Amém.